Bom dia, meus alunos. A gente vai dar início à nossa matéria de introdução à enfermagem. Vamos lá. A enfermagem é uma arte de cuidar e a ciência cuja essência é a especificidade e o cuidado ao ser humano, individualmente, na família ou comunidade de modo integral e holístico, devolvendo de forma autônoma ou em equipe de promoção, proteção, prevenção, reabilitação e recuperação da saúde. Então vamos lá, né? A enfermagem então é uma arte de cuidar. Nós cuidamos do ser humano desde a prevenção, então antes dele ter a doença, né? Durante o processo da doença e na recuperação. A gente está ali do lado, auxiliando, promovendo cuidados para a melhora do nosso paciente. O conhecimento que fundamenta o cuidado de enfermagem deve ser construído na interseção entre a filosofia, que responde à grande questão existencial do homem, e a ciência e a tecnologia, tendo a lógica formal como responsável pela correção normativa e a ética numa abordagem epistemológica efetivamente comprometida com a emancipação humana e evolução da sociedade. A ciência da enfermagem deseja proporcionar o corpo de conhecimento abstratos, resultante de pesquisas científicas e análises lógicas, e deseja ser capaz de transferir esses conhecimentos para a prática. Então, a enfermagem antes ela era, né, ela não tinha uma ciência que comprovava o efeito, né, dos nossos cuidados, das nossas ações. Mas hoje em dia o nosso trabalho ele é baseado em evidência científica. Então, hoje a gente tem a ciência do nosso lado, né, na hora de proporcionar os cuidados ao nosso paciente. O uso criativo e imaginativo do conhecimento para a melhoria do homem encontra expressão na arte da enfermagem. É uma ciência empírica cujo propósito é descrever e explicar o fenômeno central do seu interesse, homem, indivíduo ou grupo, e de predizer o seu respeito. Descrição, explanação, predição são os percursos de intervenção baseadas em conhecimentos. Cabe à enfermagem desenvolver atividades para a manutenção e promoção da saúde, bem como a prevenção de doenças, sendo de sua responsabilidade o diagnóstico e a intervenção de enfermagem. Seu objetivo é assistir as pessoas para atingirem seu potencial máximo de saúde. Então, nosso objetivo é desenvolver atividades que levam, né, o ser humano a obter o potencial máximo de saúde. Aí a gente vai falar um pouco sobre a evolução da enfermagem, desde a época em que ela começou até os dias de hoje. A evolução de enfermagem. A fase primitiva, nessa fase não havia assistência e nem profissional, chamando a fase empírica, fase em que as irmãs de caridade cuidavam dos enfermeiros. Então, nessa fase primitiva do início da enfermagem, nós não tínhamos profissionais capacitados, a gente não tinha assistência e a enfermagem ela era baseada em conhecimentos populares, né, em crenças. Tanto que naquela época, quem prestava os cuidados às pessoas doentes, aos enfermos, eram as irmãs de caridade, que hoje a gente tem as Santa Casas, né? Eram elas que cuidavam daquelas pessoas que não tinham condições, né, de, por exemplo, ir em um hospital particular, porque naquela época não se existia SUS, até mesmo, né, nem ainda era a época do Brasil, descobrimento do Brasil. Isso eu falo na época em que a Europa, Portugal, só poderiam ter assistência médica quem realmente tinha um poder aquisitivo alto, de uma classe social alta. Aí a gente entra para a segunda fase, que é a idade de Florence, né? Teve início com os trabalhos de Florence Nightingale, também conhecida como a Dama da Lâmpada. Florence, devido ao seu talento e inteligência, é personagem marcante da elevação do status da atividade de enfermagem. A Florence é a nossa padroeira da enfermagem, né? Por que ela é conhecida como a Dama da Lâmpada? Porque ela foi para a Guerra da Crimeia, na época, né? Cuidar dos pacientes enfermos, feridos de guerra,
E aí ela andava, né, à noite com uma lâmpadazinha para atender e dar conforto, né, àqueles doentes. É por isso que a lâmpada hoje ele é o símbolo da enfermagem, né, por conta de Florence Nightingale. Ela era uma filha de uma tradicional e rica família e ela rebelou-se cedo, desde contra o comportamento e o lugar da sociedade destinados às mulheres da sua posição social. Então, naquela época de Florence, o que as mulheres tinham que fazer? Elas tinham que crescer, ser educadas para ser mãe e ter filhos, né? E cuidar da família. As mulheres elas não podiam trabalhar, né? Ser independentes como hoje em dia. Então Florence ela não aceitava aquela posição social que ela tinha. E aí ela decidiu, né? De tanto insistir, ela tentou convencer o seu pai e ele deixou ela estudar matemática. Ela foi educada por ninguém menos do que Arthur Cayley, eternizado por seu estudo sobre matrizes álgebricas utilizando na mecânica quântica, e por Johannes Joseph, celebrado pelas suas teorias dos invariantes, matricial e análise combinatória. E Sylvester chegou a declarar que Florence foi a sua melhor aluna. Também estudou os métodos de estatísticas do cientista belga Jacques Quetelet, conhecido por seus estudos sobre o índice de massa corporal. Em 1946, foi altamente sensibilizada com o péssimo tratamento dado aos indigentes numa enfermaria em Londres e tomou para si a bandeira da reforma da lei da assistência do Estado aos pobres e desamparados. Então, ela estudou matemática. E aí, um belo dia, porque ela fazia visitas em hospitais, ela percebeu como era negligenciado a saúde, principalmente daqueles mais enfermos, que não eram vistos bem pela sociedade. E aí ela passou a fazer estágio em importantes hospitais da Alemanha e da França, iniciando seu treinamento como enfermeira. Durante a Guerra da Crimeia, em 1854, quando a Inglaterra, França e Turquia enfrentavam a Rússia, Florence foi levada com uma equipe de enfermeiras ao campo de batalha para supervisionar os hospitais da assistência aos soldados ingleses. Alarmada com o altíssimo índice de mortalidade causada pelo tifo e pela cólera, concluiu que as doenças hospitalares estavam matando 7 vezes mais do que o campo de batalha. Lembra que Florence era matemática, né, antes de decidir ser enfermeira? Então, ela percebeu que a mortalidade pela cólera e pelo tifo era muito maior do que talvez até mesmo pela guerra, né? Pelos os soldados baleados, né? Então, o que ela fez? Ela começou a coletar dados e registrar. E ela percebeu que o rigor da asepsia fazia diminuir aquelas mortes. Então, ela resolveu fazer o quê? Ela separou os soldados, né, por doença, evitando, então, mais de 70% de mortes. Então, para você ver, naquela época, Florence era uma idealizadora. Então, ela viu que a infecção, que o contágio matava muito mais do que a guerra, né, nos campos de batalha, do que os pacientes que estavam feridos pela guerra. Então, ela dividiu esses pacientes e ela diminuiu, assim, 70%, né, das mortes. Sua generosidade, doçura com os pacientes e seus cuidados percorreram as enfermarias dos batalhões e acampamentos durante a noite, com uma lanterna na mão, visitando os doentes, lhe renderam o apelido de Dama da Lâmpada, como eu disse antes. Com o fim da guerra e de volta para Londres, Florence continuou sua busca por humanização e higiene no atendimento hospitalar e acabou sendo condecorada pela Rainha Vitória como membro da Sociedade Estatística Real, além de receber um prêmio em dinheiro que usou para abrir a primeira escola de enfermagem no Hospital St. Thomas. Então, para você ver como Florence, ela gostou tanto, né, de ajudar o próximo, que ao ser reconhecida pela coroa, ela ganhou um prêmio. O que ela fez com esse prêmio? Ela abriu a primeira